Alô, comunidade do ICL, começa agora mais uma edição do ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo nesse dia 14 de julho de 2026. 14 de julho é a data da independência, aliás, da independência, não, da Revolução Francesa. É a data da Revolução Francesa e tem jogo França e Espanha, né? A gente vai acompanhar, né? Depois a nossa equipe traz aqui para a gente a atualização. Mas o principal são as notícias chegando do Brasil e do mundo, com análise e atualização das notícias. Com a gente, a Laura Couto, já posicionada. Laura, boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todos os nossos espectadores que estão nos assistindo pelos nossos canais no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Como sempre, eu quero convidar vocês a participarem da sala do ICL Urgente lá no Papo Legal. É só você acessar pela internet. A gente já está subindo a nossa enquete lá, que é sobre sempre um assunto que a gente vai comentar aqui no programa. E a enquete de hoje é a seguinte, olha só. Cássio Nunes Marques quer premiar pesquisas que acertarem o resultado das eleições. Na sua opinião, opção 1, virou bet, tudo é acerto e recompensa. Opção 2, ele quer pressionar as empresas. E opção 3, é uma forma de incentivar as pesquisas numa eleição difícil, Rodrigo. Além disso, eu quero convidar vocês para deixarem seu like, se inscreverem no nosso canal e também comentar no chat de onde vocês estão assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, Laura. Dia 14 de julho, dias melhores virão, gente. Dias melhores virão. Vamos seguir para as notícias. Boa tarde para você. Deixa o seu like e a gente vai tocar adiante por aqui. Parece que Flávio Bolsonaro sabe bem a escala na casa do pai Jair Bolsonaro. O senador e pré-candidato à presidência esteve com Jair no último sábado para escrever ou receber a carta escrita, por Jair Bolsonaro, a chamada Carta aos Brasileiros. Que é isso, hein? Que é isso? Aquele papelzinho ali manuscrito pelo Jair. Bom, a visita ocorreu por volta das 10 horas da manhã, coincidentemente, no horário em que a Michelle já havia saído de casa. Vocês acham que foi à toa? Ou ele foi informado exatamente da escala ali? Sai Michelle, entra Flávio, parece substituição. Só que não é na Copa do Mundo, é na prisão. Segundo amigos da família, Flávio sabia que Michelle não estaria no condomínio naquele exato momento. A Michelle estava na casa de uma pastora, onde ficou para almoçar. A ex-primeira-dama tem aproveitado os horários de visita ao marido para sair, fazer pequenas atividades, ir ao supermercado ou então à igreja. Pelo jeito, sempre vai surgir um compromisso para a Michelle na hora em que o Flávio, agora não mais o Flávio, os outros irmãos, estiverem por lá. Laura traz atualizações para a gente. Rodrigo, essa carta que o Flávio leu e que foi feita naquela visita trouxe consequências. Como a gente falou aqui, o ministro Alexandre de Moraes proibiu o contato entre o senador e o pai até depois do primeiro turno da eleição, mas os responsáveis pela pré-campanha afirmam que vão recorrer ao STF. Os aliados do Flávio também afirmam que o prejuízo da falta de contato é evidente, Porque o Flávio ele costumava consultar o pai Jair antes das principais decisões e agora fica impedido de discutir as estratégias de forma presencial, cara a cara, frente a frente. Além disso, Jair Bolsonaro também participaria da definição de apoio nos outros estados. Mesmo com a proibição em vigor, o Flávio tem mantido o discurso de que o Jair continua sendo a principal referência da candidatura dele. Inclusive, numa live ontem, o senador falou que, caso seja eleito, o próprio pai que vai lhe passar a faixa presidencial na posse, repetindo a mesma história do Jair Bolsonaro não passar a faixa para o Lula, Eles querem mudar toda a regra, Rodrigo. Mas não existe isso. O pai vai passar só se ele for para o presídio, tomar posse no presídio. Ele podia tomar posse como presidiário, aí seria uma boa ideia para o Flávio Bolsonaro. Laura, eu queria virar para cá. Pessoal, um assunto meio aleatório, mas eu olhava a imagem do Flávio Bolsonaro enquanto a Laura estava falando. Um colega meu disse que o Flávio parece que tem uma marca da Nike aqui assim na sobrancelha. Ele está com a cara diferente, Será que fez Botox? Não parece que tem aquele símbolo da Nike? Tá esquisito, todo esticadinho o Flávio, Querendo chorar ali, querendo se emocionar ao falar do pai. Ele tá agora querendo fazer o estilo live, o estilo Jair Bolsonaro. Só que o Jair não ficava nessa aí não, de choramingando. Eu nunca vi o Jair também desmaiando em debate. O Flávio desmaia em debate e fica choramingando, não passa muita confiança, nem para a turma do lado dele, mas está tentando, Sonhando alto e tentando imitar o estilo do pai, dizendo que vai receber a faixa do pai. Ele está um pouquinho confuso em relação a como é que funcionam as coisas
numa república. Não é monarquia, meu querido. É república, por enquanto. E a gente vai lutar para que continue sendo assim. Bom, do outro lado do espectro político, a avaliação de aliados do presidente Lula é de que a decisão de Alexandre de Moraes de suspender as visitas do Flávio é uma decisão já suficiente para colocar um limite na família Bolsonaro. No PT, muitos defendem que o ministro Moraes não endureça mais o regime de prisão, não mande o Jair de volta para Papudinha, evite revogar a prisão domiciliar do ex-presidente. Aí tem a foto, né? Parece que ele está preso mesmo, atrás das grades. Olha aí, ó, quem está só nos ouvindo, é o Jair atrás das grades. Os aliados de Lula não querem revogação da prisão domiciliar, não. A preocupação é política. Nos bastidores, a avaliação é de que uma nova punição a Jair Bolsonaro poderia virar um prato cheio para a oposição em plena época de campanha. E quem vai trazer outros detalhes sobre isso também é a Laura Couto. Rodrigo, é justamente para não dar munição para o Jair Bolsonaro e para a equipe dele, né, os apoiadores. Inclusive, os bolsonaristas, eles estão tentando comparar o caso à prisão do Lula em 2018. Só que as situações são completamente diferentes, né? O Bolsonaro, ele cumpre prisão domiciliar com restrições, entre elas a proibição de usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros, que foi o que aconteceu ali com o Flávio. Mas a expectativa é de que a sanção fique restrita ao Flávio, que foi quem divulgou a carta do pai nas redes sociais. A ideia do PT é que a campanha realmente não entre aí num debate sobre a decisão do Moraes, mas a estratégia é manter o foco no caso Master e evitar alimentar essa narrativa de vitimização do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro, Rodrigo. Laura, eles têm usado isso, né? O Lula estava preso, também escreveu carta, também recebia gente na cadeia, etc. Tem uma diferença bastante acentuada. Primeiro, o Lula não tentou dar um golpe de Estado. Segundo, o Jair Bolsonaro teve uma prisão decretada depois do trânsito em julgado. O que quer dizer isso? Traduzindo para a língua de gente normal. Passou por todas as etapas, não tem mais recurso. Acabou. O Jair Bolsonaro foi para a cadeia como um presidiário depois de não haver mais recursos. O Lula não. Era ainda uma fase intermediária do processo, porque ele foi condenado em primeira instância, em segunda, não tinha acabado ainda o processo, ele não era um presidiário com trânsito em julgado. Essa é uma diferença. A outra é que o Lula não tentou dar um golpe de Estado. A terceira diferença é que o Flávio pega a carta do pai e usa como um trunfo eleitoral, pedido de voto, crime eleitoral, há indícios disso pelo menos, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Você não pode fazer propaganda fora da época, ainda não está na campanha. O Flávio quebrou a regra e usou a carta para fazer campanha em período ainda proibido. O Lula, naquela vez em que escreveu uma carta e anunciou que o Haddad era o candidato, já estávamos em pleno período eleitoral. É bastante diferente. Não havia crime eleitoral, portanto, por parte do Lula, e agora há. Crime eleitoral, pelo menos indícios, indica o ministro Alexandre de Moraes. Bom, essa decisão de proibir o Flávio de visitar o pai mudou o tabuleiro dentro do próprio bolsonarismo. A gente já destacou aqui, mas eu quero trazer mais uma vez. Quem passa a ter acesso direto ao ex-presidente agora? Apenas Michele Bolsonaro. O Flávio tinha acesso. Por quê? Porque ele se inscreveu lá dizendo eu sou advogado. E ele é, né? Advogado de formação. Sou advogado do Jair, tenho direito a visitá-lo como advogado. Então, a decisão do Alexandre de Moraes trava o acesso do Flávio, não porque está proibindo o direito de defesa do advogado, mas porque o Flávio abusou desse direito para pegar uma carta dentro de uma prisão e ler como se fosse um salve de um presidiário para os seus seguidores fora da cadeia. Né? Agora quem passa a ter acesso direto, portanto, unicamente é a Michele, e a mudança acontece justamente no meio da briga entre Michele e Flávio. Então, o Alexandre de Moraes jogou xadrez aí, hein? Em vez de mandar o Jair de volta para Papudinha, que levaria à vitimização do Jair Bolsonaro, ele falou, não, deixa ele aí, deixa ele em casa, o que eu vou fazer é proibir o Flávio de entrar. E aí é tudo que o Flávio não queria, porque o Jair fica nas mãos da Michele. É a nossa manchete. Sob a guarda de Michele Bolsonaro, esse hoje o estado de Jair. Tudo que o Flávio não queria. Mesmo depois da carta, em que Flávio se apresentou como porta-voz, é a Michele
quem ocupa a figura de principal interlocutora do chefe da extrema-direita no Brasil e presidiário Jair Bolsonaro. A Laura tem outras informações sobre isso também. Laura, por favor. Rodrigo, enquanto o clã Bolsonaro segue em pé de guerra, a Michelle tenta fazer o pé de meia dela, né? O pé de meia político, porque depois de deixar a presidência do PL Mulher, a Michelle passou a concentrar a atuação dela em uma rede de candidatas aliadas com lideranças evangélicas e também no movimento Imparáveis, que ela lançou na semana passada. A aposta da Michelle é construir uma base para manter o capital político, mesmo longe do comando do PL Mulher, né, formal do Partido Liberal. Enquanto isso, a relação com o Flávio continua sem qualquer sinal de trégua, Rodrigo. Esse movimento Imparáveis, né, Laura, dá a impressão de que é o embrião de um novo agrupamento político que a Michelle pode levar. Se tiver que sair do PL, pode levar essa turma toda para um outro partido da direita, depois da eleição. Primeiro ela tem que concorrer, decidir se concorre ao Senado ou não. Eu acho que ela vai concorrer. Na hora H ela vai acabar concorrendo ao Senado para ter um mandato, e aí com o mandato ela pode tomar a decisão. Sai do PL ou fica no PL e se afasta cada vez mais de Flávio. Eduardo já está nos Estados Unidos, Carlos não tem tanta importância assim. Ela vai fazendo essa movimentação. As pesquisas indicam que a briga entre os dois acabou sendo ruim, tanto para o Flávio quanto para a Michelle. O Flávio perdeu apoio entre as mulheres, não muito, mas perdeu. E a Michelle perdeu apoio entre os setores mais radicais do bolsonarismo, que olharam para ela e falaram: na hora mais difícil ela fica atacando a própria família, o próprio enteado. Traidora. Então ela é vista como traidora e toda a misoginia, né, contra ela também. Então é uma crise brava. E é crise atrás de crise na pré-campanha do Flávio Bolsonaro. O problema dele dessa vez está dentro do reduto político da família, o estado do Rio de Janeiro. O senador passou a enfrentar desgaste com aliados locais no bolsonarismo, eu ia dizer carioca, mas não é carioca, é fluminense, que é de todo o estado do Rio. Por quê? Porque ele participou de uma agenda política com um grupo que é ligado a Eduardo Paes. Eduardo Paes, atual prefeito do Rio, é o candidato antibolsonarista nessa eleição para o governo do estado, com apoio do Lula. Só para lembrar, né? Eduardo Paes é do partido do Kassab, mas ele é próximo ao Lula. E o Eduardo Paes vai concorrer contra os bolsonaristas. O que aconteceu? O Flávio Bolsonaro foi participar de um encontro num reduto do Eduardo Paes. Foi em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, cidade governada por Netinho Reis. Quem é Netinho Reis? É um sobrinho do Washington Reis e da vice do Eduardo Paes, Jane Reis. Então, o Flávio Bolsonaro botou azeitona na empada de um aliado do Eduardo Paes. Essa turma aí é do MDB, essa família Reis, e está apoiando o Eduardo Paes. O Flávio não comunicou o partido no Rio, fez esse movimento que desagradou bastante, gerou muito ruído entre integrantes da legenda no estado do Rio. Olha lá a sobrancelha dele de novo, que parece o símbolo da Nike, Laura, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que ele está com mais uma crise no estado do Rio, Laura. Esse, na verdade, é só mais um dos problemas da pré-campanha do Flávio Bolsonaro no Rio, Rodrigo, porque o senador também precisa resolver quem vai ocupar as vagas ao Senado na chapa do Partido Liberal no Rio, já que ele não vai, mais se candidatar. A definição está travada desde que os nomes importantes do grupo bolsonarista passaram a enfrentar aí problemas judiciais. O Márcio Canella, como a gente viu na semana passada, ele era um dos nomes que o PL mais apostava para a disputa, mas ele foi preso na Operação Icari na semana passada, aquela investigação da Polícia Federal sobre um esquema envolvendo fraudes, impostos de combustíveis e lavagem de dinheiro e também a infiltração do crime organizado ali na política do Rio de Janeiro. Já o Sóstenes Cavalcante e o Carlos Jordi, eles também tiveram os nomes ventilados, mas também foram associados a investigações ali da Polícia Federal. Então tá complicado achar alguém que não esteja envolvido em nenhuma questão aí, implicação jurídica, né, Rodrigo? Pois é, Laura, eu ouvi hoje assim que a piada, o meme, né, no estado do Rio de Janeiro, aliás, foi ontem, o Felipe Pena contou aqui pra gente no N2, ele disse assim: no Rio é o seguinte, o candidato do bolsonarismo ao Senado será aquele que estiver fora da cadeia no dia da convenção partidária. Quem conseguir sair da cadeia e passar na porta ali da convenção é o candidato. Porque está todo mundo preso, investigado, com busca e apreensão. Dá a impressão que não é um partido, que é uma quadrilha realmente, né? Pelo menos a impressão que a gente tem é essa. No berço político do bolsonarismo, o Flávio enfrenta esse cenário, né? Primeiro precisa colocar a ordem
dentro da própria base, como se fosse dentro da própria casa. Aliás, é literalmente isso, né? É bagunça na família, bagunça na base eleitoral do Rio de Janeiro, confusão para todo lado. Apesar disso, ele tem 35% de apoio, porque o eleitorado radicalizado de direita vai com o Flávio até o precipício. E se precisar, se joga no precipício com a família Bolsonaro. Bom, o ministro Flávio Dino, agora a gente muda um pouquinho de assunto, o ministro Flávio Dino deu 30 dias para que os órgãos públicos e comissões do Congresso expliquem como funciona exatamente a destinação de emendas parlamentares. Tudo isso porque ontem a gente explicou aqui aquele esquema em que lideranças que não têm mandato, como Valdemar Costa Neto, como Eduardo Cunha, usam deputados que estão lá, mas que não sabem direito manejar essa ferramenta, para sequestrar um pedaço do orçamento e mandar emendas para bases eleitorais. Essa decisão do Flávio Dino vem logo depois do bloqueio de 119 milhões de reais em bens pertencentes ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Tem mais de 119 milhões de reais em bens. Gente, pensa bem você aí. Às vezes você tem um apartamento, um sítiozinho, somando tudo, mais o carro, não chega a 1 milhão. O cara tem 119 milhões de patrimônio bloqueado. Só do que está oficial e foi bloqueado. Esse é o Valdemar Costa Neto, aí ó. Olha a fera aí na tela. E outros 6 milhões de reais o Flávio Dino mandou bloquear do outro personagem, o Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, né, teve o mandato cassado, acusado de corrupção. Então é Valdemar e Eduardo Cunha, os dois operadores de emendas e desvio de emendas segundo investigações da PF. Suspeita de atuar na indicação de recursos públicos mesmo sem terem mandato no parlamento. Flávio Dino afirmou que ex-parlamentares e dirigentes partidários não têm legitimidade, isso é óbvio, mas ele disse, né, para interferir na destinação de verba e criticou o que chamou de terceirização ou privatização de emendas. Laura, traz mais detalhes para a gente, por favor, sobre esse tema também. Rodrigo, no caso do Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, a investigação aponta que ele teria influenciado a destinação de emendas parlamentares, mesmo sem ter esse mandato no Congresso, como você mencionou. Um dos exemplos analisados pela investigação envolve uma emenda de R$280 mil destinada para uma festa de peão em Guaimbê, que fica no interior de São Paulo. O valor foi usado integralmente para pagar um show da dupla Taeme e Thiago, dupla sertaneja. A PF agora apura se esse tipo de destinação fazia parte desse modelo de direcionamento de recursos públicos comandado ali pelo Valdemar Costa Neto. Na decisão, o ministro Flávio Dino, que é relator do caso, afirmou que somente deputados e senadores podem propor ou deliberar sobre emendas. É óbvio, né, Rodrigo? É óbvio, mas o Flávio Dino teve que afirmar. Eu vou trazer aqui um trecho da decisão do Flávio Dino. Laura, vou até virar aqui para a gente mostrar no telão. Ó, o ministro disse que as regras atuais não permitem isso. O Dino criticou o que ele chamou de, abre aspas, oligarquia, acho que o nome é esse mesmo, oligarquia parlamentar. Vamos ver aqui a decisão, um trecho da decisão do Flávio Dino? A nossa equipe separou aqui muito bem. Em conformidade com a Constituição, o plano de trabalho parte de uma premissa elementar, que eu reitero, isso é o Dino falando, né? Somente parlamentares podem propor e deliberar sobre emendas parlamentares. Isso é óbvio, né? A propósito, assinalo que uma oligarquia parlamentar já seria um grave equívoco constitucional. Ainda é pior quando um pequeno grupo se acha legitimado até mesmo para transferir a terceiros, que não são parlamentares, o controle sobre a alocação de recursos do Orçamento Geral da União. Quando ele fala de terceiros, não é assim o vizinho do parlamentar. Terceiros que assumem o comando? Valdemar Costa Neto, Eduardo Cunha. Se eu fosse o Valdemar Costa Neto, começava a me preocupar, porque ele pode virar também hóspede da papuda ou da papudinha em relação a esse caso aqui das emendas. Vamos falar do Tribunal Superior Eleitoral na mão de um ministro bolsonarista, né? O Cássio Nunes Marques foi nomeado pelo Bolsonaro. Olha o que ele fez, é como diria aquele locutor, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral realizaram hoje uma reunião com institutos de pesquisa eleitoral, a convite do Cássio Nunes Marques, que preside o TSE. A reunião ocorre pouco mais de um mês depois de Nunes Marques, também conhecido como Cássio com K, porque é o nome dele, né, ter suspendido a divulgação de uma pesquisa da Atlas que apontou queda de 5 pontos do Flávio Bolsonaro. Você lembra dessa história, né? O Flávio não gostou porque estava caindo e porque tinha lá uma pergunta sobre o áudio dele com o Vorcar.
Aí o Cássio Nunes fez aquele favor e mandou trancar a pesquisa. Já tinha rodado, não adiantou muita coisa. Bom, o objetivo dessa reunião foi discutir orientações para as pesquisas de intenção de voto, como análise dos critérios e como é que vai ser a circulação desses levantamentos. A Laura tem outras informações sobre o fato. Rodrigo, esse encontro que foi organizado pelo Cássio Nunes Marques contou com representantes de 19 institutos de pesquisa. E olha só isso, entre os termos discutidos, o presidente do TSE apresentou uma proposta de premiação para os institutos que mais se aproximarem ali do resultado oficial das eleições. O Nunes Marques batizou a ideia de selo de acurácia e afirmou que o objetivo é valorizar as boas práticas e o permanente aperfeiçoamento técnico das pesquisas eleitorais. Segundo a proposta do Cássio Nunes Marques, o selo vai ser concedido nos anos em que houver eleições gerais e vai ter por escopo as eleições para as chefias, né? Então, do Poder Executivo Nacional, Estadual e também distrital ali no Distrito Federal. O ministro Nunes Marques também disse que está aberto a receber novas sugestões das instituições para a proposta final da premiação até sexta-feira. Só que, Rodrigo, acontece que a iniciativa não foi muito bem aceita pelos representantes que estavam lá na reunião. Eles argumentam que as pesquisas eleitorais, elas são um retrato do momento e não devem ser analisadas pelo resultado final, Rodrigo. Pois é, Laura, porque como você mesmo me chamou a atenção quando a gente estava aqui montando o nosso roteiro de notícias, pesquisa não é aposta, senão fica parecendo que é bet. Até o tema da nossa enquete lá no Papo Legal. Fica parecendo que é bet, então tem que apostar no candidato que vai ganhar. A pesquisa às vezes dá um resultado faltando uma semana e na última semana tem arrancada de algum candidato, tem uma virada, acontece. E não é porque a pesquisa mentiu, é porque ela registrou o que estava acontecendo naquele momento e ela serve para isso, para dar o registro do momento, para facilitar aí estratégias, inclusive, dos candidatos. Então, o Cássio Nunes Marques, no fundo, isso me parece um grande objeto de pressão contra os institutos de pesquisa, dizendo assim, digam o resultado que eu gosto que vocês digam, aí vai ficar tudo bem. Ou então os institutos vão todos dar sempre assim empate, porque daí eles não se comprometem com ninguém. É uma forma de pressionar os institutos. Vamos falar de um personagem que ganhou muito espaço nos últimos meses, como uma espécie de vilão da República. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tranca as pautas, é um tranca-pauta, né? O Alcolumbre. Ele vetou a nomeação do Lula para o Supremo, agora ele está vetando a escala 6x1, mas de tanto apanhar, o Alcolumbre, nesse assunto que eu vou falar agora, ele resolveu destravar a pauta. Ele vai incluir hoje em votação a chamada MP do frete, medida provisória que altera regras do piso mínimo a ser pago para transporte rodoviário de cargas, para os caminhoneiros, né? Alcolumbre estava resistente em colocar a MP em votação, mudou de ideia depois do governo e oposição fecharem um acordo. A expectativa é que a votação seja concluída até amanhã, quarta-feira. Ele está com medo da greve dos caminhoneiros, porque a direita sempre usou caminhoneiro para fazer pressão contra o governo democrático, né? Você lembra que os caminhoneiros chegaram a ameaçar invadir Brasília para garantir a vitória do Bolsonaro e tal. Bom, tem uma pressão enorme para que a MP seja votada com urgência, até porque também a medida vai perder a validade na quinta-feira, caso não seja aprovada. Os caminhoneiros ameaçam paralisação nacional. E a Laura tem mais informações. Rodrigo, com esse acordo aí costurado entre o governo e a oposição, a proposta no Senado vai passar por ajustes de redação com o objetivo de evitar que a MP retorne de novo para uma votação na Câmara dos Deputados, onde já foi aprovada. Como você falou, a MP pode caducar, né, na quinta-feira. Então, o texto da medida provisória, ela prevê um piso salarial nacional de R$ 5.000 mensais para motoristas empregados no que se chama de transporte rodoviário de cargas de longa distância. O valor ainda deve ser reajustado, né, esse valor de R$ 5.000. E aí, depois da aprovação no Senado, a MP segue para a sanção do presidente Lula. O Lula deve vetar um trecho que foi incluído pela oposição na Câmara, que anistia multas aplicadas a caminhoneiros que participaram das manifestações depois das eleições de 2022, como você bem lembrou, Rodrigo. Pois é, Laura, porque a direita tentou embutir, né? É o que se chama o jabuti, né? Você pendura um jabuti na árvore, ou seja, o jabuti não tem que estar ali, mas ele está pendurado na árvore. Quem é que pendurou? A extrema-direita colocou aí uma emenda nessa medida para tentar dar anistia para os caminhoneiros, que, como eu falei, depois da derrota do Bolsonaro, cercaram Brasília, ameaçaram invadir a capital federal, exigindo um golpe de Estado.
eram minoria da categoria? Parece que sim. Mas fizeram essa ameaça em Brasília e fizeram paralisações em vários lugares do Brasil com incentivo da liderança bolsonarista e de alguns setores militares. Nós chegamos à beira de um golpe de Estado, como todo mundo sabe. E agora a direita tenta anistiar alguns desses caminhoneiros que sofreram multas pesadas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal, porque eles estavam impedindo o direito de ir e vir da população com objetivos políticos e golpistas. Falando em golpista, mas agora outro tipo de golpista, golpista financeiro. Vai ter que devolver a grana, hein? Quem? O banqueiro Daniel Vorcaro perdeu as esperanças de fechar um acordo de delação premiada depois de ter 2 propostas rejeitadas pela PGR e pela Polícia Federal. Agora o dono do Master traça da Papudim, onde ele está, uma nova estratégia de defesa para costurar um acordo. O plano B envolve devolução da grana em troca de benefícios e sem a necessidade de citar outros envolvidos no esquema. Mas tá ficando fácil demais assim. Não precisa fazer delação? Fácil demais entre aspas, né? Porque vai ter que arrumar dinheiro aí para devolver. Integrantes da PF, da PGR e do STF defendem devolução completa dos valores desviados e estimam o total em cerca de 60 bilhões de reais. Gente, você sabe o que é isso? 1 bilhão já é difícil de a gente entender o que é. 60 bilhões de reais o Vorcaro tem que devolver. Um estádio de futebol caro custa 1 bilhão. Bem caro. Ele tem que devolver 60 estádios de futebol construídos recentemente. É isso, em dinheiro. Para isso, o Vorcaro quer novos advogados. Ele já recebeu a visita de 2 candidatos à vaga, o Daniel Bialski e o César Bittencourt, você deve lembrar dele. Está aí na tela. Esse foi o advogado que se saiu melhor no julgamento dos golpistas, porque ele foi o advogado do Mauro Cid, conseguiu fazer valer a delação do Mauro Cid, reduziu pena. O Mauro Cid nem foi para a prisão depois do julgamento. 2 anos em regime aberto, está livre, leve e solto o Mauro Cid, que entregou todo o esquema. Será que o Vorcaro vai entregar ou vai entregar pelo menos o dinheiro, que é o que a Polícia Federal está exigindo? Vamos acompanhar. Novidades sobre o Trump e o Irã. Aconteceu o que todo mundo já esperava, o Trump voltou atrás, menos de 24 horas depois de anunciar uma tarifa de 20% no Estreito de Hormuz. O presidente dos Estados Unidos recuou desse pedágio marítimo absurdo. A medida agora vai ser substituída, segundo ele, por acordos comerciais com os países do Golfo e a Laura conta mais pra gente. Rodrigo, como a gente comentou ontem, o presidente dos Estados Unidos mudou de ideia de novo, né? O Trump escreveu o seguinte na rede social Truth Social, abre aspas, com base em conversas altamente produtivas com lideranças do Oriente Médio, decidi substituir a taxa de reembolso aos Estados Unidos de 20% por acordos comerciais e de investimentos que vários países do Golfo realizarão com os Estados Unidos. Engraçado que ele chama de reembolso, né, Rodrigo? Esse pedágio aí. O presidente Trump também disse ainda que o tráfico no Estreito de Hormuz está aberto para todos os navios de todos os países, menos do Irã. Vale lembrar que autoridades do próprio governo Trump já tinham questionado a viabilidade e a legalidade dessas cobranças de taxas em vias navegáveis internacionais. O próprio secretário de Estado, Marco Rubio, disse o seguinte no mês passado, abre aspas, é uma via navegável internacional. Nenhum país tem permissão para cobrar pedágios ou taxas, Rodrigo. Pois é, porque isso não é pirataria, né, Laura? O presidente Lula ontem falou, isso aí é pirataria. O governo Trump, inclusive, já teve que devolver aí 81 bilhões para países taxados com tarifaço. Ele vai e volta, depois tem que devolver dinheiro por uma decisão da Suprema Corte que considerou ilegal o tarifaço. O governo Trump pode ser obrigado a devolver, no total, algo em torno de 175 bilhões de dólares em tarifas. É o Donald Trump caótico à frente dos Estados Unidos. Laura, obrigado pela participação mais uma vez aqui. Vou virar para cá, Valeu, Rodrigo. Olha só, antes de me despedir, eu quero trazer o resultado da nossa enquete lá na sala do Estélio Urgente no Papo Legal. A gente fez aquela pergunta, né, sobre o Cássio Nunes Marques querer premiar as instituições de pesquisa que mais acertarem o resultado das eleições agora em outubro. E aí tinham 3 opções que você podia votar, na sua opinião, e 76% das pessoas votaram no seguinte, virou bet, tudo é acerto e recompensa, que foi justamente o que a gente comentou, né, Rodrigo? 21% também votaram que o Nunes Marques quer pressionar as empresas e 3% votaram em que é uma forma de incentivar as pesquisas numa eleição difícil, Rodrigo. Eu fico por aqui, obrigada e até amanhã, Rodrigo. Até amanhã, Laura, obrigado. Pessoal, vem aí o N2, mas antes disso, Flávio Bolsonaro se apresenta como a face moderada do bolsonarismo. Você acredita nisso? Garanta seu ingresso para assistir o documentário A Verdadeira História sobre o Filho 01,
Quinta-feira, dia 23 de julho, 8 horas da noite, o documentário produzido pela equipe do ICL. Você acesse em iclurgente.com.br, iclurgente.com.br e acessa o documentário sobre o filho 01. O ICL Urgente volta amanhã, vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá e toda a nossa equipe. Obrigado, gente. Lula e Flávio Bolsonaro. A história de Lula as pessoas conhecem bem. Já foi presidente da República várias vezes, já foi candidato mais vezes ainda, já foi investigado, foi preso, solto, teve toda a sua condenação anulada, tem suas virtudes e seus defeitos, e as pessoas com tanta informação desenvolveram uma opinião a respeito dele. E Flávio Bolsonaro? Qual é a história de Flávio Bolsonaro? Quase ninguém sabe. Já ouviram falar dos casos de rachadinha, da loja de chocolate, etc. Mas será que a história de Flávio Bolsonaro é só essa? Será que ele é o herdeiro moderado de Jair Bolsonaro? O Bolsonaro light? Ou será que tem muito mais coisa nessa história? Numa investigação inédita feita pelo ICL, as pessoas que fizeram parte do núcleo político e do núcleo de poder do bolsonarismo finalmente resolveram falar. E o que vocês vão ouvir no documentário que o ICL vai exibir dia 23 de julho, às 8 horas da noite, é escabroso, horrível, assustador. Aliás, vocês vão ouvir e decidam vocês mesmos. A única coisa que não podemos é saber a história verdadeira de uma das pessoas que disputam o poder máximo desse país. Se você quiser assistir esse documentário exclusivo do ICL, clique no link aqui embaixo, adquira o seu ingresso gratuitamente e participe com a gente desse momento.